Imagina só, e se predador e presa pudessem, de repente, viver em paz? E se existisse um líder com um senso de justiça tão profundo, mas tão profundo, que mudaria a própria natureza das coisas? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa visão super antiga, lá do livro de Isaías, mas que parece que foi escrita para hoje. Pensa bem, numa época de instabilidade, de medo, surge essa imagem de um mundo totalmente refeito, guiado por um tipo de líder que, vamos combinar, a gente quase nunca vê. Uma visão que inspira esperança há milênios. E a visão já começa com tudo, jogando na nossa cara uma imagem que parece impossível, né? Mas é linda. O lobo morando com o cordeiro, o predador e a presa ali lado a lado, tranquilos. Isso vai muito, mas muito além de uma paz comum. É uma reviravolta completa na ordem natural que a gente conhece. E é justamente essa promessa que a gente vai investigar. Como, afinal de contas, isso seria possível? E olha que interessante, a resposta não começa com um evento grandioso, com fogos de artifício, nada disso. Começa com uma coisinha pequena, quase imperceptível. A profecia diz que tudo tem início com um broto, um rebento, que surge de um tronco de árvore que parecia completamente morto. O simbolismo aqui é muito forte. Esse tal de tronco de Jessé era a linhagem do famoso rei Davi. Só que, na época da profecia, essa linhagem parecia acabada, sabe? Como uma árvore cortada bem rente ao chão, sem nenhuma esperança de voltar a crescer. Então a profecia está falando de vida brotando justamente do lugar onde ninguém mais esperava a vida. E aqui está o ponto central da coisa toda. A liderança que vai virar o jogo e transformar o mundo não vem de um lugar de poder, de riqueza, ela vem de um lugar que parecia fraco e esquecido. É uma história de renovação total, contra todas as probabilidades. Mas essa origem humilde é só o começo da história. A visão vai mais fundo. Ela não descreve só de onde esse líder vem, mas principalmente quem ele é. Qual é o caráter, a essência que faz ele ser tão diferente a ponto de conseguir inaugurar uma era completamente nova. Os pilares que definem esse governante não têm nada a ver com poder militar ou com dinheiro. São qualidades que vêm de dentro. Sabedoria para discernir o certo, entendimento para sacar as coisas a fundo, conselho para guiar e fortaleza para agir com firmeza. No fundo, é uma liderança que nasce de dentro para fora. E isso aqui mostra, na prática, como essa liderança funciona. O jeito de julgar muda completamente. Não vai ser baseado na aparência, no disse-me-disse que quase sempre acaba favorecendo quem já tem poder. Pelo contrário, o foco vai ser total nos mais vulneráveis. Justiça para os pobres, tratamento justo para os mansos, é uma inversão total dos padrões que a gente está acostumado. E o mais impressionante é que para esse líder, justiça e fidelidade não são tipo políticas de governo. Elas são a própria essência dele. O que o sustenta, a identidade e as ações dessa pessoa são uma coisa só, inseparáveis. Ok, com um líder assim estabelecido, a visão se abre para descrever o reino que ele vai inaugurar. E é aqui que a gente volta para aquelas imagens surpreendentes do começo. Lembra? Agora elas começam a fazer muito mais sentido. A paz descrita aqui é, assim, radical. As inimizades mais instintivas, mais profundas da natureza, simplesmente se desfazem. O leopardo e o cabrito, o leão e o bezerro, é como se a própria cadeia alimentar tivesse sido reescrita do zero. E aí vem este detalhe que é de arrepiar. Uma criancinha vai guiar todos eles. Isso não quer dizer só que não há perigo. Quer dizer que a harmonia é tão profunda, mas tão profunda, que a inocência e a vulnerabilidade se tornaram a maior força de todas. A hierarquia do medo foi, simplesmente, abolida. E a visão leva essa imagem ao extremo. Pensa num bebê, a criatura mais indefesa que existe, brincando na toca de uma cobra venenosa sem que nada de mal aconteça. É a imagem definitiva de um mundo onde a ameaça, o perigo, foi arrancado pela raiz. Isso tudo leva a gente a uma pergunta fundamental, né? De onde vem essa paz toda? É um decreto? Uma lei que foi imposta na marra? A resposta que o texto dá é bem mais profunda e interessante que isso. E aqui está a causa de tudo. A paz não é forçada. Ela é o resultado natural de um conhecimento que se torna universal. A imagem é linda. Assim como as águas do mar cobrem cada fenda do oceano, o conhecimento do divino vai preencher a terra inteira. E é essa consciência que transforma tudo e todos de dentro para fora. Aí, quando a gente acha que a visão não podia ficar maior, ela dá um passo final. Ela se expande de um reino de paz para uma restauração global. A paz não é só entre animais ou pessoas, mas também entre nações e povos que foram espalhados pelo mundo. A lista de nações é enorme e bem específica para a época.
incluindo inimigos poderosos e terras muito distantes. A mensagem é clara: ninguém vai ser esquecido. De todos os cantos da terra, os que foram exilados e dispersados serão reunidos. É uma grande promessa de volta para casa. E essa reunião não é só física, de juntar todo mundo no mesmo lugar. É espiritual também. Rivalidades antigas, daquelas bem amargas, como a que existia entre os reinos de Efraim e Judá, vão simplesmente desaparecer. A inveja e a opressão dão lugar à unidade. A imagem final é a de um estandarte, uma bandeira sendo levantada como um ponto de encontro visível para todas as nações. É um sinal de que a era da dispersão e do conflito acabou e que a era da união e do pertencimento finalmente chegou. No fim, a visão de Isaías deixa a gente com uma pergunta muito poderosa. Qual é o impacto de imaginar com tanto detalhe um mundo sem medo? Um lugar onde a justiça de fato prevalece, a paz é a regra e todo mundo encontra o caminho de volta para casa. É uma visão que mesmo hoje nos desafia a acreditar num mundo diferente e a refletir sobre o que é realmente possível.